Pessoal, tudo bem? Eu gostaria de convidá-los a conferir a entrevista que nós temos hoje à TV Liberal, no Bom Dia Pará, falando sobre um tema muito importante para a gestão condominial, que é justamente a precificação da taxa condominial. É um tema importante para qualquer gestão de condomínio. Eu convido a vocês a conferir essa entrevista. Tire suas dúvidas, qualquer coisa, visite a gente nas redes sociais ou mande e-mail através desse e-mail que está aparecendo aqui abaixo da tela. Muito obrigado desde já pelo prestígio. Até logo e a gente vai voltar com outros temas interessantes sobre gestão condominial. Taxa condominial, esse é o tema do nosso quadro de hoje. Assunto que gera muita discussão, até porque muitas famílias estão enfrentando dificuldades, de pagar esse condomínio em dia e como aí enfrentar, às vezes, aumentos absurdos. Enfim, será que é possível baixar essa taxa? Vamos então conversar com a Daniele Dias, que está em um condomínio aqui da capital e vai tirar as dúvidas também do pessoal de casa. Afinal de contas, Daniele, recebemos muitas perguntas sobre esse assunto, né? Realmente, Márcio, bom dia novamente. Para quem, inclusive, acabou de ligar a televisão, a gente já tem várias perguntas aqui de telespectadores que têm realmente dúvidas sobre as taxas condominiais. A gente está aqui ao lado do Fábio Moura, ele é advogado e também especialista em gestão de condomínios. E para a gente, logo, para início de conversa, primeiramente, bom dia, é claro, mas como é que funciona aí essa conta, esse cálculo para definir a taxa do condomínio? Bom dia a todos, primeiramente. Essa taxa condominial, nós temos que primeiro fazer a precificação dela. E essa precificação dela, ela perpassa de você calcular primeiro as despesas ordinárias do condomínio, quais sejam despesa de água, luz, funcionários, despesa de manutenção de elevadores, piscina, etc. Somado a isso, você também tem que precificar também com a taxa de inadimplência. Isso é muito importante para o cálculo dessa taxa, porque senão, se você calcular errado, você pode dar o déficit no condomínio e aí você começa a gerar vários problemas de caixa por causa dessa precificação mal feita. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que fala assim: bom dia, moro em um condomínio na Augusto Montenegro, quero saber até quantos % o condomínio pode aumentar. Meu condomínio custa R$140 e estão querendo aumentar para R$190. Isso pode acontecer? Isso pode ocorrer, porque tudo vai partir da precificação da taxa condominial. Se a taxa requerer esse aumento acima de 10%, 15%, 20%, isso vai de acordo com o planejamento do condomínio. As despesas do condomínio, sobretudo, como eu falei, as ordinárias e combinada com a taxa de inadimplência, ela vai justamente dar esse resultado final. Então você não pode calcular de uma forma errada. Então tem que ser nesse sentido. Uma outra pergunta de um telespectador fala o seguinte: a taxa do meu condomínio é um valor alto, perto de outros que têm mais benefícios que o meu, sem contar que não estou conseguindo pagar em dias. Já fui até ameaçada de penhor de imóveis pela justiça. O que fazer? Olha, a melhor situação nesse momento aí é você negociar com o condomínio, porque, inclusive, a penhora de imóvel para a taxa condominial é permitida, é possível legalmente pela justiça. Outra pergunta, ele paga aqui, esse telespectador paga R$357 de taxa de condomínio, só que ele diz que não tem no condomínio dele piscina, quadra poliesportiva, churrasqueiras, asfalto, calçamento, diz que não tem segurança, vigilantes armados, fala que a administração é precária. Ele pergunta qual seria a solução para isso? A solução é planejar melhor a administração do condomínio. Então, nesse momento, é justamente pegar despesas, verificar aonde está pesando no condomínio e readequar. Talvez até readequar os contratos, readequar o valor de taxas de manutenções, enfim. Então, é planejando que você consegue melhorar a taxa condominial. Então, é possível que esse condômino ele exija essa questão da redução da taxa dele por alguma razão ou não? Sim, é possível. Toda a precificação ela tem que passar pela Assembleia Geral de Condôminos. Então, na Assembleia Geral é que você discute, você avalia e você aprova essa taxa condominial. Sem a Assembleia, sem a aprovação da Assembleia Geral, essa taxa não tem validade. Ótimo. Márcio, você tem uma pergunta? Pois é, Daniele, algumas pessoas perguntando sobre os valores, o nosso tema de hoje, e tem aqui um telespectador que não falou o nome, mas ele disse que no condomínio dele existem 2 valores de condomínios, um para os apartamentos mais embaixo, outro diferenciado para os apartamentos superiores. Ele quer saber se pode existir valores diferentes de condomínios.
Certo. Uma pergunta de um outro telespectador é a seguinte: ele diz que no condomínio dele as taxas são menores para quem mora nos andares mais abaixo e maiores para quem mora mais acima. Pode haver essa diferença? Isso pode. Tudo tem que estar previsto na convenção do condomínio. Esse rateio, no caso, é feito pela metragem do apartamento, né? Então, tem condomínio que opta pela taxa padrão, taxa única, e tem condomínio que opta justamente pela área da unidade. Então, nesse caso, eles optaram pela área da unidade. Então, existe uma forma de diminuir essas taxas? Existe, é como eu insisto em falar, é o planejamento, é você precificar corretamente essa taxa condominial, você precificando corretamente essa taxa condominial. E principalmente, eu sempre digo e ressalto, você tem que somar com a taxa de inadimplência. Porque se você não somar com a taxa de inadimplência, você vai estar precificando errado essa taxa de condomínio. Então, portanto, planejando, precificando corretamente, você consegue chegar numa taxa correta e justa para os condôminos. Muito obrigada pelas suas informações, por ter tirado aí as dúvidas dos nossos telespectadores. A gente conversou com o Fábio Moura, ele que é advogado e também especialista em gestão de condomínios. Márcio e Thaís, eu volto com vocês. Muito bom, Daniele, obrigada, viu? Agradeço também ao Fábio que participou conosco. De fato, tem que haver assembleia, todo mundo tem que participar para poder chegar aí numa conclusão, num final que todos possam pagar e não ficar nessa inadimplência que a gente até mostrou ultimamente que tem crescido um pouquinho, né? Exatamente. Felizmente, muitos moradores não participam, né, das assembleias, às vezes alegam falta de tempo, mas é importante participar até para colocar essas questões, essas dúvidas referentes aos valores, enfim, a possibilidade de redução, de negociação desses débitos, enfim, fica essa orientação geral aí para os moradores de condomínio. Nosso quadro volta na semana que vem, na próxima terça-feira, trazendo outros assuntos ligados aos condomínios.